A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical da CPAD de adultos, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo. Hoje é a 13ª e última lição, mas eu quero deixar registrado aqui que a lição do segundo trimestre de 2021 será do pastor Elinaldo Renovato de Lima e ele dará continuidade aos assuntos que nós tratamos aqui, mas especificamente agora ele vai tratar de dons espirituais e ministeriais. É uma lição que já foi ministrada em 2014 e ela agora dará um fortalecimento. Então será tratado sobre a primeira lição, e deu dons aos homens, o propósito dos dons espirituais, e aí ele vai tratar especificamente dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, o ministério de apóstolo. Será que ainda existe apóstolo para hoje em dia? O ministério de profeta, qual a diferença de profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento? Vai tratar nessa lição. O ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre ou doutor, o presbítero, bispo ou ancião, o diaconato e a última, a multiforme sabedoria de Deus. Então, se você tem dúvidas sobre os dons espirituais, vamos no novo trimestre estudar especificamente sobre isso, e você já é o nosso convidado de honra. Vamos à lição número 13 do primeiro trimestre de 2021, do dia 28 de março de 2021. Voltados os olhos para a bendita esperança. Texto áureo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, a nossa esperança, aqui a verdade prática, é algo real. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 1, do versículo 6 ao 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. O objetivo geral dessa lição é voltar os olhos para a bendita esperança. Objetivos específicos: afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. E terceiro, estimular a viver com fidelidade.
o ponto central, a esperança da igreja é vívida e real. Então nós vamos voltar os olhos para essa real e verdadeira esperança. Vamos à introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade, que são coisas muito importantes para aqueles que servem a Jesus de Nazaré, aqueles que se converteram ao Evangelho, traz no peito essa bendita esperança. Tópico 1. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes, ou seja, todas as profecias que prenunciavam a chegada do Filho de Deus à terra para buscar a sua igreja, todas já estão praticamente cumpridas. Subtópico 1, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao objetivo dessa presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja, que nós encontramos como base em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 15. 1 aos Tessalonicenses 4 e 15, diz assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E a vinda de Jesus em glória, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, essa segunda vinda de Cristo em glória, ela está alicerçada na palavra. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, quando ele voltou para o céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Nós vimos isso na leitura bíblica em classe. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então, o que nós vimos aqui em Atos de 1, de 6 a 11, ele já volta em glória, já pós-arrebatamento, né? Antes disso, nós cremos que haverá o arrebatamento de todos os salvos da face da terra. Uma promessa de Jesus, conforme nós falamos, não vamos entrar em detalhes dos detalhes de como isso vai acontecer, que já foi estudado em outros momentos, né? Uma promessa de Jesus, ele prometeu voltar para nos buscar e levar para o céu. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. João 14, do versículo 1 ao 3, ele disse aos discípulos:
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui ele deixou essa promessa para os discípulos e para toda a igreja, que viria buscar o seu povo. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham a compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha a pergunta, versículo 6. Talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. Primeiro, o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Mateus 24, 36, Jesus, no sermão escatológico, ele fala sobre isso. Mateus, capítulo 24, e o versículo 36, quando ele diz o seguinte: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Certo está que agora o Filho já sabe, mas enquanto ele estava aqui, como ser humano, ele não teve acesso a essa informação. Mas cremos que agora, lá no céu, ele já tomou de volta todos os seus atributos, portanto, ele já sabe a hora que o Pai determinou para ele voltar. Marcos capítulo 13 e o versículo 32, também ele fala nessa mesma linha. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, ele está deixando claro que é uma promessa, mas essa promessa, quando ela se cumprirá, essa informação está guardada lá em cima no céu. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Eles achavam que era só para eles. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, conforme Atos 1 e 8. Tá? Número 3. Então, vimos aí a vinda de Cristo, vimos que é uma promessa, e no subtópico 3, o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima por causa dos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Vejamos Joel 2:28, que é onde está pautada toda essa lição que nós estamos estudando sobre o pentecostalismo. João 2:28 a 32, ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas
naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, essa promessa para os últimos dias é um sinal muito claro, conforme nós vamos ler agora em Atos 2:16, de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Atos 2:16, ele diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que ora nós acabamos de ler. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos aqui uma promessa dita por Joel, concretizada em Atos 2, repetida agora na pregação de Pedro, mostrando que o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor Jesus, ela está muito próxima. Então nós temos também que a partir do avivamento da rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que fora profetizado lá em Lucas. Vamos ver Lucas 21, do versículo 29 ao 31, que fala sobre a figueira. Olha o que diz o texto, Lucas 21, do 29 ao 31. 29 ao 31, ele diz assim: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então aqui nós temos desde 1948, Israel ostenta a sua bandeira, tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então, desde 1948, a figueira brotou. A nação de Israel voltou a ser um Estado organizado, um Estado com soberania própria. Isso significa que a vinda do Senhor Jesus, ela está muito mais perto do que nós podemos imaginar. Resumindo o tópico 1, a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu, ele prometeu e ele garantiu. Tópico 2, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar,
o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Essa é a compreensão que nós temos de vigilância, né? Você está precavido, preparado. Exortação à vigilância, subtópico 1. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Em Mateus 24, 44, ele diz: vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua segunda vinda, conforme nós já vimos lá em Marcos 13 e Mateus 24. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. Vamos ver primeira aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Primeira aos Tessalonicenses 5, do versículo 2 ao 6. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, com letra maiúscula, virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então veja que o apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele fala: vigia. Quando parece estar tudo bem, aí Jesus está voltando. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Olha o que Pedro fala sobre a vinda do Senhor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor, com letra maiúscula, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, aqui ele está falando da importância da vigilância, a preocupação, né, com os ensinamentos, guardar os ensinamentos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos, estarem em vigilância. Subtópico 2, os alarmes falsos. Isso daí sempre teve. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se a marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam.
É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, conforme lemos em Atos 1:7, pois só Deus sabe o dia e a hora. Nós já lemos Mateus 24:36 e Marcos 13:32. Só Deus, o Pai, agora o Pai e o Filho, e por que não dizer também o Espírito Santo, só eles sabem o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Tudo isso deve ser rechaçado pelos cristãos. Devemos tomar muito cuidado com esses alarmes falsos. Quando aparecer alguém dizendo que teve uma visão, uma revelação, procure olhar na Bíblia e veja se há fundamento, porque há muitos falsos profetas se apresentando nessa última hora, e a maioria deles são profetas oriundos do diabo para confundir a cabeça dos cristãos. Resumindo então o tópico 2, é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes. Tópico número 3, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade também do seu povo. Então vamos à definição aí no subtópico 1. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia, ou seja, fazem parte do mesmo contexto linguístico. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, já falava Jeremias, mostrando toda a boa lealdade, Tito 2:10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, essa é a definição de fidelidade, viver com verdade, viver com lealdade, né? Viver com fé, né? Crendo na viva esperança da volta de Cristo. A fidelidade de Deus, a verdade, é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeitas divinas, dentre as quais, perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande, lá em Lamentações 3:23, e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim, como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, assim como ele prometeu para Adão e Eva que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e ele veio há 2000 anos atrás, e na cruz do Calvário ele destruiu a morte, o inferno, o pecado e o diabo, pisou a cabeça da serpente, a promessa foi cumprida. Assim também a segunda vinda de Jesus, ela é garantida, porque Deus, ele é fiel. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito Santo na vida do crente. Está lá em Gálatas 5:22, uma das partes do fruto do Espírito.
Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos lá do Antigo Testamento, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Então, a fidelidade, ela faz parte da vida cristã. Todo cristão precisa ser fiel. Ah, mas eu não consigo ser fiel, eu não consigo ter... Não, você já tem a fidelidade dentro de você, porque se o Espírito Santo está dentro de mim e de você, então nós já temos o fruto do Espírito dentro de nós. Então nunca diga, eu não tenho amor, eu não sou manso, eu não sou fiel, eu não sou temperado. Não, você já é. Você só ainda não sabe e agora você descobriu. Você precisa colocar em prática. Você precisa ter a intencionalidade de praticar o fruto do Espírito. Portanto, você é fiel. Você precisa desenvolver agora essa virtude. Vamos ver 2 Timóteo 2,19. Essa referência é muito interessante. 2 Timóteo 2,19, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, o fundamento de Deus fica firme, é fiel, né? Então não tem mudança nem sombra de variação. Mateus 25, 21, também é uma outra referência interessante. Mateus 25, 21, ele diz o seguinte, Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então aqui é uma virtude cristã, só esses entrarão no gozo do seu Senhor. São atributos morais de Deus comunicáveis aos seus filhos, aos seus servos. Isso é que é muito importante. E o número 4, o subtópico 4, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Eles estavam de olho naquele reino de Israel contra Roma. Ele diz: não vos pertence saber os tempos e as estações, ou seja, haveria um tempo a ser vivido e a passar. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Tá? Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações nesse verso é kairos, e significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. É Ele que determina os tempos e as horas, portanto, Ele está no controle de tudo, principalmente do dia e da hora em que essa esperança que nós temos, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela irá acontecer. Resumindo o tópico 3 e finalizando, a fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar também no crente ou no salvo. Portanto, meus irmãos, assim nós terminamos a lição número 13, né, tendo os nossos olhos voltados para a bendita esperança, e assim nós concluímos a 13ª lição do primeiro trimestre de 2021
de adultos sobre o verdadeiro pentecostalismo. Lembrando que no segundo trimestre nós vamos estudar sobre os dons espirituais e ministeriais, comentado pelo pastor Elivaldo Renovato de Lima. Que Deus te abençoe e te guarde, Deus abençoe a sua família, traga paz à sua casa e nós estaremos juntos, se Deus permitir, no próximo trimestre. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.